Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de hoje. A alocasia. Qualquer uma das espécies de alocasia será uma decoração maravilhosa da sala ou do jardim de inverno. Ao mesmo tempo, o valor da planta tropical não está na floração, o que acontece muito raramente, mas em folhas decorativas extraordinariamente bonitas sentadas em caules de grama. Características da planta. A altura, dependendo da variedade, pode atingir de 40 cm a 1 metro. Algumas espécies são decíduas. Essa representante da família Aroide é única por ser capaz de lançar gotas de líquido sobre as folhas antes da chuva. É por isso que ela é chamada de meteorologista. Normalmente, há sempre 3 folhas com formato incomum. Assim que a quarta folha aparece, uma das folhas cai. Há espécies que têm uma folha remanescente na época da floração. Além disso, a alocasia pode ser equipada com catafilos que protegem as novas folhas. Em outras variedades, a folha anterior forma uma bainha longa para a recém-chegada. Cuidados em condições domésticas. Se você criar condições o mais próximo possível das tropicais, a orelha de elefante encantará seus olhos com uma beleza extraordinária durante todo o ano. Só não tente prová-la. A planta é venenosa e causa inchaço na garganta e na língua. O suco da alocasia também irrita a pele. Portanto, manuseie-a com cuidado suficiente para manter crianças e animais de estimação longe dela. Localização e iluminação. A amante da luz prefere janelas do leste ou do sudoeste, mas, no verão, sombreie o arbusto para que as folhas milagrosas não sejam queimadas pela luz solar intensa e não fiquem cobertas de manchas marrons. As variedades com coloração monocromática resistirão ao peitoril da janela ao norte, e as variegadas precisam de muita luz e iluminação no inverno, caso contrário, perderão sua singularidade. Temperatura no verão. O trevo lhe agradecerá com beleza se você o mantiver em condições de mais 22 a 27 graus Celsius. No inverno, não abaixe muito a temperatura, pelo menos para mais 18 a 20 graus. O hóspede do sul também não tolera correntes de ar. Portanto, não coloque o vaso perto da janela. Rega. Não poupe umidade para o seu animal de estimação. No verão, regue o solo a cada 2 dias. Certifique-se de que o solo não seque, mas evite acumular água no reservatório para que as raízes não apodreçam. A rega deve ser feita com água destilada ou temperada que não seja dura. Ela não deve estar fria. Você pode alternar a rega das raízes com a irrigação superficial do arbusto. No inverno, reduza significativamente o número de regas. Espere até que o substrato seque. Aguarde mais 1 ou 2 dias e só então adicione a umidade vital. Assim, os procedimentos de rega nessa época do ano serão realizados aproximadamente uma vez por semana. Umidade do ar. A umidade do ar deve ser mantida em 80%. Para conseguir isso, você pode colocar um vaso com alocasia em um recipiente com argila expandida úmida. Apenas certifique-se de que o fundo do vaso não toque na água, caso contrário, poderá ocorrer o apodrecimento. Proteja as folhas contra o ressecamento, limpando-as com uma esponja úmida a cada 3 dias, e borrife a flor com um borrifador todos os dias. Quando os radiadores forem ligados, afaste o vaso o máximo possível do aquecedor e, ao lado do amigo tropical, coloque uma jarra com água, sem fechar a tampa. Solo. A alocasia prefere uma mistura de solo de densidade média. Você pode comprar solo para plantas ornamentais e decíduas e adicionar solo de coníferas ou turfa a ele. Se quiser formar o solo você mesmo, misture 30% de humus folhoso, 30% de solo de agulhas de pinheiro, 30% de turfa, 10% de areia. Você obterá um solo solto, bem permeável à umidade e ao ar. No entanto, no fundo do vaso, coloque primeiro a drenagem e depois o solo. O vaso precisará ser espaçoso, para que não restrinja as raízes. Assim, as folhas ficarão maiores. Alimentação e fertilização. Durante o período de crescimento ativo, da primavera ao outono, o climatério precisa ser alimentado com fertilizantes líquidos, minerais e orgânicos. Apliquem-os uma vez a cada 15 dias, alternadamente. Após o transplante pela primeira vez, fertilize um mês depois. Durante a floração, escolha o fertilizante de nitrogênio. Após o término da floração, certifique-se de alimentar com um fertilizante complexo com alto teor de potássio. No inverno, será suficiente fertilizar uma vez por mês. Transplante enquanto o trevo for jovem.
você terá que transplantá-lo todos os anos. Uma planta adulta será suficiente para ser transferida para um novo local de residência a cada 2 a 3 anos. É melhor fazer isso no início da primavera. O novo vaso deve ser não apenas maior, com 2 a 3 centímetros de diâmetro, mas também mais alto que o anterior. É preferível escolher um vaso estreito e alto. Transfira o arbusto junto com um torrão de terra para um novo vaso, cujo fundo é forrado com argila expandida ou pedaços de tijolo. Preencha o espaço restante com uma mistura de sol fresco, adicionando um punhado de carvão. O colo da raiz deve permanecer acima do nível do solo, caso contrário, a flor do Ceilão ficará lânguida. Trabalhe com um meteorologista usando luvas e, depois de terminar, lave bem as mãos com água e sabão. Florescimento. As flores não são o ponto mais forte da alocasia. Nem toda a ala florescerá e, se isso acontecer, é melhor cortar o pedicelo imediatamente e o local do corte com carvão ativado. Se você deixar a flor, o desenvolvimento das folhas será interrompido. No arbusto, pode permanecer apenas uma folha ou nenhuma. Portanto, decida por si mesmo o que é melhor para você. De qualquer forma, espere que a floração não ocorra antes dos 5 a 7 anos de idade. Forma-se um pedúnculo denso e baixo, no qual há espigas brancas ou amareladas envoltas quase completamente em um rolo. A espiga só começará a se abrir quando a floração terminar e os frutos arredondados com sementes em seu interior aparecerão. Propagação. A orelha de elefante pode ser propagada de várias maneiras: por enxertos, estacas, sementes, divisão de rizoma. A melhor delas é considerada a primeira, com a ajuda de crianças. É desejável fazer isso durante a primavera, quando a planta está em um estágio mais intenso de atividade. Por enxertos, separe as raízes que brotaram pelo menos uma folha, polvilhando os cortés com carvão vegetal moído. Deixe-os secar e, em seguida, plante-os em uma mistura de turfa e areia. Mantenha o recipiente com as mudas em um local escuro a uma temperatura de mais 25 a 28 graus Celsius. Você pode plantar em um copo de cerveja de plástico transparente com um orifício de drenagem. Assim, você poderá monitorar o processo de formação e desenvolvimento das raízes. Esse processo é longo, cerca de 3 meses. Quando as primeiras folhas aparecerem, transplante as plantas bebês para um local permanente. Estacas de folhas. Corte uma folha com polpa. Faça o corte não longitudinalmente, mas em um ângulo de 45 graus. Polvilhe imediatamente carvão vegetal sobre o corte. Deixe as mudas secarem por algumas horas e depois mergulhe-as em uma solução de cornevim. Após 2 horas, plante-as em um vaso estreito e profundo. Cubra a parte superior com uma garrafa plástica cortada para criar condições de estufa. Retire-a todos os dias para arejar a muda e umedecer o solo, se necessário. Após cerca de um mês, a primeira folha deve aparecer. Isso significa que o enraizamento foi bem sucedido. Quando a segunda folha brotar, remova completamente a tampa e transplante as mudas para um vaso com 7 cm de diâmetro. Esse método de propagação preservará ao máximo as características da espécie, mas será bastante difícil cultivar uma nova planta. Por sementes, a alocasia raramente é propagada dessa forma, pois é difícil obter sementes. Mas se acontecer um milagre e ela florescer, você pode tentar. Sementes frescas, extraídas de bagas e que não tiveram tempo de perder a umidade, espalhadas sobre a superfície do solo, ligeiramente compactadas no solo. Umedeça a parte superior com um pulverizador e cubra com vidro ou filme. Mantenha a caixa em um local quente e iluminado. Abra o vidro diariamente para arejar e umedecer. Assim que o primeiro par de folhas aparecer, transplante para um local permanente vasos de 7 cm de diâmetro. Depois de aproximadamente um ano, quando estiverem completamente cheios de raízes, transplante-os para outros vasos. Só depois disso é que crescerão folhas grandes. É melhor cultivar variedades com folhas monocromáticas a partir da semente, pois é improvável que as variedades variegadas mantenham suas características de espécie. Ao dividir o rizoma, esse método é usado durante o transplante. Se você for dividir a raiz, limpe-a do solo, mantendo-a previamente na água. Com uma faca afiada, divida em partes de modo que pelo menos uma roseta de folhas fique presa a um pedaço de raiz. Trate os cortés com carvão vegetal, e cada parte é plantada em um vaso separado. E temperatura na sala deve ser de pelo menos mais 23 graus Celsius. Pulverize as mudas todos os dias até que as folhas se tornem elásticas. Doenças e pragas. A alocasia, como outras plantas de interior, pode ficar doente. Fusarium. Essa doença causa o aparecimento de manchas podres nos pecíolos e, posteriormente, nas folhas, o que pode levar à morte da planta. Medidas imediatas de ressuscitação devem ser tomadas,
Corte todas as partes danificadas até as raízes. Envolva o tronco com musgo úmido e uma camada de polietileno por cima. Aguarde o surgimento de novas raízes e plante o arbusto em um novo solo. Antracnose caracterizada por manchas marrons com uma borda amarela. À medida que a doença se desenvolve, elas aumentam de tamanho. Para salvar o trevo, trate-o com um fungicida. O ideal ao ver manchas brancas, amarelas ou pretas nas folhas. Primeiro trate o arbusto com um fungicida e depois elimine as deficiências nos cuidados. Pragas. Além disso, a planta tropical pode ser atacada por pragas como vermes, nematóides, pulgões e ácaros. Os inseticidas devem ser usados para combater essas pragas, não apenas no solo, mas também nas folhas. Para prevenção, limpe as folhas com um pano úmido sempre que possível. Erros de cuidado. Se a alocasia crescer lentamente durante o período de dormência, isso é normal. Mas na primavera e no verão, o crescimento lento indica falta de nitrogênio. A murcha das folhas ocorre porque o substrato está muito seco ou, ao contrário, devido ao excesso de umidade no vaso. Talvez você tenha escolhido o solo errado. Corrija qualquer deficiência nos cuidados. As pontas das folhas secam com baixa umidade do ar. Pulverize seu amigo verde com mais frequência. As placas das folhas perdem a cor, ficando desbotadas devido à falta de luz. Elimine o animal com um fitolampo. Caso contrário, ele poderá perder o efeito de mosaico. Às vezes, a flor não está infectada com nada, mas há manchas escuras nas folhas. Isso indica correntes de ar ou mudanças bruscas de temperatura. As raízes apodrecem devido à água estagnada no vaso. Propriedades medicinais. Apesar do fato de o trevo ser venenoso, suas propriedades medicinais são amplamente utilizadas na medicina popular chinesa. Só é necessário observar rigorosamente a dosagem, para não prejudicar o corpo. As folhas tratam a inflamação dos pulmões e a tuberculose. Os calos ajudam a aliviar dores de estômago e de dente. O suco anestesia e revigora o corpo. A alocasia pode inibir as células cancerígenas. É indesejável tratar a si mesmo dessa forma, para não se envenenar. Mas você pode colocar um vaso perto da cama de uma pessoa doente com tosse ou febre. Só que deve ser uma alocasia de raiz grande. É essa espécie que tem propriedades curativas. Não deixe de ter em casa essa incrível planta com folhas excepcionalmente bonitas. Se você experimentar um pouco, o meteorologista se sentirá no apartamento, como na natureza viva.